Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Aranãs. Hoje nós temos um tema interessante aqui. Como eu digo sempre, a gente está escolhendo aqueles temas que a gente vê no consultório com mais frequência, que perturba a vida e o dia a dia das pessoas. E hoje nós vamos falar da úlcera péptica gastrodenal. A úlcera está bem frequente, incomoda demais as pessoas que têm esse diagnóstico e é preciso também orientar o que fazer nesses casos, né? Muita coisa de existir antigamente, né, sobre tratamento de úlcera, hoje a gente não usa mais, né? Antigamente falava, toma muito leite, faz isso, faz aquilo e tal. Hoje o tratamento de úlcera é bastante eficiente. Frequentemente a gente não precisa operar. Antigamente operava-se úlcera demais no estômago. Nós estamos falando aqui da úlcera péptica benigna. Porque nós não estamos falando da úlcera maligna. Porque às vezes o estômago tem úlcera maligna, né? Úlcera de um tumor, por exemplo, que ulcerou. Nós vamos falar da úlcera péptica, a úlcera que é causada por excesso de ácido no estômago, né? Então a úlcera péptica é uma lesão que ocorre no estômago ou no duodeno. A gente chama úlcera gastroduodenal, porque pode ser no estômago ou no duodeno, na presença de uma secreção ácida, né? E quando há um desequilíbrio entre os fatores agressivos e defensivos da mucosa desses locais, porque o estômago tem defesa, né? Mas quando o ácido é muito grande e a agressão é maior do que a defesa que o estômago tem, evidentemente que aí vem o fator desencadeante para surgir uma úlcera. Atinge mais ou menos 10% da população e sua causa não é muito bem conhecida. Tem pessoas que desenvolvem úlceras, outras não desenvolvem. Tem pessoas que comem coisas extravagantes, né? E antigamente falavam, não come isso, não come aquilo, não pode beber café e essas coisas, tudo bem, isso faz mal, mas tem pessoas que não sentem nada comendo tudo isso. Então depende muito de cada caso, cada pessoa é um caso diferente, específico. Hoje, admite-se como fator importante na gênese das úlceras pépticas, além do genético, porque tem aquela também, tudo na medicina tem esse lado genético, tem uma certa influência genética, né? Um pouco de influência genética. Mas hoje a gente dá muito valor a uma bactéria que ela se estabelece no estômago, chamado Helicobacter pylori, abreviação H. pylori. Essa bactéria hoje está por trás da gênese das úlceras gastroduodenais. Antigamente não se conhecia isso, né? E a gente falava em outros fatores. Mas a gente sabe que hoje a bactéria H. pylori está na origem dessas úlceras gastroduodenais. Agora, além dessa bactéria, outros fatores ambientais estão relacionados com a úlcera péptica. Nós sabemos, por exemplo, que quem fuma muito tem mais chance, se tem tendência genética para ter a úlcera, se tem a bactéria no estômago, tem muito mais chance de ter a úlcera. As pessoas que usam anti-inflamatórios, né, anti-inflamatórios não hormonais, aspirina, diclofenaco, essas coisas, são terríveis para o estômago. Tanto é que a gente hoje seleciona muito os pacientes que podem tomar anti-inflamatório. Se é um idoso, se é um paciente que tem insuficiência renal, se é um paciente que tem insuficiência cardíaca, não pode tomar. Anti-inflamatório não hormonal, como eu falei aqui, aspirina, diclofenaco, que são os mais conhecidos, e são terríveis, né, para causar danos ao estômago. E os corticoides, que é um remédio que tem sua indicação, é um remédio excepcional para determinados casos, mas que para quem tem úlcera ou tendência de úlcera é terrível. Então, além da bactéria, nós temos também os fatores ambientais que favorecem, principalmente o ritmo de vida, as características de alimentação da pessoa e os hábitos de vida, né? Hábito de vida hoje está ficando tão importante ou mais importante que a genética para determinadas doenças. Nós estamos sabendo disso. Isso é muito importante. Se a pessoa tem bons hábitos, com certeza ele vai viver mais e vai ter menos doença, né? Não se acredita mais, por exemplo, que o café ou o álcool, isoladamente, possam causar úlcera. E nem que as dietas de leite, por exemplo, tenham valor terapêutico. Hoje nós sabemos que
evidente, se você tem úlcera péptica e toma café e piora, você não deve tomar café. Mesma coisa é o álcool, né? E isso não é para estimular o consumo de álcool. Álcool deveria ser, né, para a gente não pode haver excesso. Mas eu digo o seguinte, no caso do álcool ser taxado como causa de úlcera, isso aí não existe mais essa relação direta. A úlcera, ela comete preferencialmente adultos jovens do sexo masculino, independente de temperamento, de hábito, de ocupação ou nacionalidade. Então, é mais do sexo masculino, mas pode acontecer no sexo feminino? Sim, né? Com certeza. E nós sabemos que as úlceras duodenais, o duodeno é o início do intestino delgado. Então tem o estômago e depois vem o duodeno. Então o duodeno é depois do estômago. As úlceras do duodeno são mais frequentes que as úlceras gástricas, mais ou menos 5:1. Então mais frequentes no duodeno do que no estômago, né? E quando a gente tem uma úlcera gástrica, a gente fica com medo, conforme a área que ela está atingida, por exemplo, a pequena curvatura, a gente fica com medo de ser uma úlcera maligna, a gente tem que ficar atento a isso, né? Bom, a úlcera péptica, ela pode ser assintomática. Às vezes a pessoa procura o médico e não está sentindo nada, faz a endoscopia e tem uma úlcera, pode acontecer. Mas o que é típico da úlcera é uma dor, né? Uma dor assim na boca do estômago, que a gente fala epigástrica, né? Uma dor na boca do estômago, tipo queimação, aquela azia, a pessoa sente aquela azia, ou às vezes uma dor de fome. O paciente chega ao doutor, mas nossa, estou com a dor no estômago, meu estômago está oco, aquela dor de fome. É também um tipo de manifestação da úlcera péptica. E ela é rítmica, ela melhora algum tempo depois das refeições e piora quando a pessoa está em jejum. Uma úlcera típica, ela é rítmica, dessa forma. O diagnóstico é feito muito facilmente pela endoscopia digestiva alta. Então nós temos a endoscopia que vai lá, diagnostica a úlcera, fala onde é que ela está, a dimensão dela, colhe biópsia para saber se é benigna ou maligna. Então a endoscopia resolve tudo. Atualmente não se recomenda dietas milagrosas para a úlcera. Antigamente tinha aquelas dietas, toma bastante leite, você cura a úlcera, ou faz isso e aquilo. Hoje não tem mais essas dietas milagrosas. O paciente deve apenas evitar alimentos que desencadeiam o sintoma. Se comer aquilo e desencadear sintoma, como eu falei aqui, bebeu bebida alcoólica, bebeu café, desencadeou sintoma, tem que evitar. O fumo sim, tem que ser evitado. Tem que ser evitado. O AS, os similares, os anti-inflamatórios não hormonais, como eu falei, por exemplo, de clofenac, que é o mais conhecido. A ingestão alcoólica excessiva, né, em todos os casos, tem que ser evitado, né? Aqui também. O paciente não necessita afastar suas atividades habituais. Frequentemente você trata a pessoa de úlcera sem precisar dele afastar do trabalho rotineiro, né? Geralmente o tratamento dura 4, 8 semanas, frequentemente 8 semanas, né? Pode ser utilizados antiácidos, né? De preferência líquidos, 1 hora após as refeições, que ajuda muito a controlar a acidez, e ao deitar. E os bloqueadores de secreção ácida que hoje são usados em dose única ou em 2 doses diárias, né? Os bloqueadores da secreção ácida. Esses bloqueadores são, né? Que tem muitos exemplos aí, o omeprazol, né, o pantoprazol, etc., lansoprazol. Esses bloqueadores da secreção ácida, né, eles são fundamentais no tratamento da úlcera. E por isso, tratando a bactéria, né, o H. pylori, e tratando, bloqueando a acidez do estômago, você consegue curar o paciente de úlcera sem que ele vá para a cirurgia. Porque antigamente o índice de cirurgia era grande demais. Fazia aquela cirurgia porque nós não tínhamos ainda o conhecimento completo de qual é a evolução da úlcera, o que estava por trás. Hoje nós sabemos que a H. pylori está por trás. Então, quando ele está presente, nós temos que dar antibiótico. E geralmente uma associação de 3 antibióticos, uma bactéria resistente, para tratar durante um tempo mais prolongado e a pessoa fica curada. Geralmente trata por 7 a 14 dias de antibiótico e depois mais 1 ou 2 meses com o remédio bloqueador da secreção ácida. Na maioria dos pacientes assim tratados, a úlcera péptica pode ser considerada curada porque raramente recidiva. Se você fizer um tratamento, combater a bactéria, combater a secreção ácida, raramente ela vai recidivar. Então, sobre úlcera péptica gastroduodenal, benigna, né? Era isso que eu tinha no programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima oportunidade.
Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.